Olá, nós aqui outra vez, continuando a mais você me conhecendo do que eu lhe conhecendo. Os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, a minha boca, inteiramente todo o meu ser, uma consagração que se faz mais ou menos assim para Nossa Senhora de Fátima, e que eu fiz a consagração especial nesta obra, quando do padre italiano Gobbi a Porto Alegre, a Guaíba, que eu tive a honra de participar. Nós fazíamos então uma consagração aqui do final desta obra. E eu vou ler para você aqui a introdução. Aqui está João Paulo II, não é? Conversando com a Mãe Amada, doce papinha, bom velhinho, meu vovô, que eu amo tanto, nosso Santo Papa. Ele rezava 6 horas por dia. Era um Papa de oração. E essa obra, ela teve origem a 8 de maio de 1972. Padre Stefano Gobbi participa de uma peregrinação a Fátima e na capelinha das aparições põe-se a rezar por alguns sacerdotes que, além de traírem a própria vocação, tentam formar associações rebeldes à autoridade da Igreja. Isso no pontificado de João Paulo II, São João Paulo II. Ele sofria muito com a não obediência já nessa época de parte de sacerdotes dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Você lembra como ele estava? Que a gente não sabia se ele que carregava a cruz ou se a cruz carregava ele? De tanto peso sobre ele dos pecados da humanidade e da própria Igreja pecadora, parte do clero pecador maçônico. E você viu na mensagem do vídeo anterior a respeito como ela revela que a maçonaria está dentro da Igreja Católica. E os papas sempre condenaram, ao longo da caminhada dos milênios, nunca concordou com isso. Bem nos explicam nossos irmãos cristãos, os adventistas do sétimo dia, que eu disse que quase eu seria uma adventista do sétimo dia, por pouco. Só não fui uma adventista quando falaram que era Babilônia e prostituta, chamando os católicos assim. Aí eu vi, opa, tem alguma coisa errada aí. A gente não está aqui para fomentar discórdia. Nós queremos unir forças, os cristãos e católicos. Nós queremos unir a parte santa. E como a situação agora já não é mais aquilo, aquele outro, mas a situação agora se volta para almas humanas, como assim nos deseja Jesus da misericórdia, que cada alma humana se converta ao Sagrado Coração de Jesus, para pedir perdão a seus pecados, que se faça uma consciência e que se verifique que realmente se afastaram muito da Igreja. Na confissão pedida aqui, Nossa Senhora diz que o câncer dentro da Igreja Católica é a falta da confissão individual. Bom, nossos irmãos cristãos também falam contra o confessionário, não precisa sacerdote, falam mal da Eucaristia, que nós temos como maior reverência. É a igreja que mais ama Jesus no sentido de maior respeito. Não estamos falando aqui dos ouros, do dinheiro, estamos falando aqui de amor, de respeito à natureza, à essência de Jesus, que é sublime por nós. É um homem que morreu na cruz, foi ridicularizado, foi cuspido, tiraram roupa dele, botaram vinagre na boca dele lá na cruz, e ele olhou para baixo e disse: mãe, disse para João, o evangelista João, esta aí é sua mãe. Ali naquele momento que Jesus entregou para João
a própria mãe, ele estava dizendo, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo que nós todos somos filhos dela. Naquela ação, ele estava dizendo, esta mulher aí é a mãe de você e a mãe dos outros todos. Nossa mãe. Então, os adventistas do sétimo dia, eles são categóricos aqui, ó, na palavra de Deus, que a Bíblia está aqui comigo, Bíblia Paulus, são categóricos em dizer que não é incompatível um maçom ser um cristão. Porque Cristo é humilde. Cristo é a figura da manjedoura que nasceu num estábulo, dentro da manjedoura de palha. Inclusive, tudo conspirou para que ninguém aceitasse da perseguição espiritual deles. Herodes, né, querendo matar. Então, vá fugir José e Maria no burrico, atravessando o deserto, e ela ali, que mulher, meu Deus, que mulher de garra, corajosa, e que magnífica mãe. Então, os próprios adventistas do sétimo dia, esses mesmos que são contra a Igreja Católica, devem rever certas coisas. O mínimo de respeito a gente tem que ter neste mundo, para não fomentar a discórdia mais do que está. Olha a desgraceira que está essa humanidade. Quer dizer, alguém tem que fazer alguma coisa para unir as nações, os povos. É isso que a mãe aqui fala no 8 de junho, que os apóstolos dos últimos tempos, evangelizai, vai para as nações, leva a paz. Então, meu irmão do Adventista do sétimo dia, eu amo vocês. Eu amo a pessoa de vocês. Eu não aceito o mal que está por trás disso. Quer dizer, quem deseja continuar sendo assim, continue. Agora nós, o católico, eu fui batizada na católica, eu recebi a primeira Eucaristia no dia 25 de outubro, eu até fui ver o documento quando foi que eu recebi. E uma igreja de São Domingos, em Torres, eu vi ali escrito 25 de outubro, 1824, eu acho que foi na época da imigração alemã, né? 1824. E ali estava na igreja de São Domingos em Torres, assim, eu digo, essa data, 25 de outubro, vim para casa olhar, 25 de outubro eu fiz a primeira Eucaristia, recebi Jesus, graças a Deus. Porque se eu não tivesse recebido essa graça, o batismo, isso, a minha mãe, coitadinha, tanto eu amo a minha mãezinha, que já faleceu, e graças a Deus eu consegui levar 3 sacerdotes até ela, antes dela morrer. Eu rezava o texto com ela era maravilhosa, ela queria muito frequentar as igrejas católicas e não podia, ela era discriminada nessa cidade pequena, onde as pessoas faziam muito fuxicos, então muito visada, a família era muito visada, aquela história toda de cidade pequena. E a minha mãe ficava envergonhada, constrangida, e aí foi dessa forma que o animal ludibriou ela, na seita da Umbanda. Você entende, não é? A situação é de contrastes mesmo. Então, lá na igreja de São Domingos, meu pai era Luiz Domingos. Então, e eu vi ali. Eu vi ali também aquele ardil de uma reforma muito linda na igreja, mas de repente, respeitaram o sacrário ali, ok. Mas tiraram 3 santos, belíssimas imagens, a escanteio. Estava lá, sempre invento uma desculpa. A igreja dessa cidade onde eu resido, que eu nasci aqui, na casa da minha mãe nunca foi a um hospital para ganhar os filhos, ela ganhou todos em casa, e eu nasci aqui. Essa minha igreja, ela está desnuda, com a história do patrimônio cultural ficar arrumando a igreja. Olha, anos que está nessa tal de reforma,
Tiraram os santos, deixaram o mínimo. Nossa Senhora não conseguiram tirar lá de cima a Imaculada, que não tem Imaculada, só Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Então, os outros santos tiraram. Poucos santos, Nossa Senhora das Dores continua. Quer dizer, é uma situação assim que tiram, mas não colocam uma desculpa, né? Por favor, perdão, estamos reformando aqui. Tem gente que vinha lá de fora do meio rural, para colocar uma vela e não tem onde colocar a vela. Tem que ir num outro lugar, porque ali não tem lugar para botar vela, não permite colocar flores nos altares mais. Nós tínhamos uma senhora chamada Maria, que ela enfeitava todos os altares, era a coisa mais linda essa igreja, toda cheia de flor. Não podem mais colocar flores. Bom, não pode colocar flores, tudo bem. Então por quê? Porque diz que fungo vai estragar os altares, tudo bem. Mas o que se faz quando não, para um fiel católico que ama a sua igreja, que está lá, que tem os santos e que precisa ver... ali não tem onde botar vela, não tem onde botar flores. Bom, então coloca uma outra mesinha à parte para botar flores. Quer dizer, é esse o ardil do demônio, da seita da maçonaria, com a teologia da libertação, com esse racionalismo aí dessa ideologia toda do protestantismo, que vão subtraindo, você entende, cada vez mais os ritos sagrados. Querem tornar o Cristo um homem social revolucionário, de um olhar voltado só para o terreno, para o mundano aqui. Então, nós temos que nos despertar. Bom, eu tenho aqui a Bíblia católica, Paulus. Aqui diz assim, ó, a sabedoria, lembra que eu falei no outro vídeo? A sabedoria, ela é imortal. Ela é imortal. A justiça, a sabedoria como título, e a justiça é imortal. A sabedoria como título. A justiça é imortal. Eu vou ler um pouco para vocês aqui a introdução. Vocês veem para fazer um paralelo da situação que nós estamos vivendo. Porque é imortal a sabedoria. Ela perpassa o tempo. Deus é a palavra dele que perpassa o tempo. Diz assim, na ordem cronológica, Sabedoria é o último livro do Antigo Testamento. O título Sabedoria de Salomão é fictício, pois seu autor, um judeu de Alexandria, escreveu o livro pelo ano de 50 a.C. Mais uma vez um livro sapiencial é atribuído a Salomão, o sábio por excelência em Israel. Para ser corretamente avaliado, o livro deve ser entendido no contexto onde surgiu. Alexandria era um importante centro político e cultural grego e contava com cerca de 200 mil judeus entre seus habitantes. A cultura grega, porém, com suas filosofias, costumes e cultos religiosos de uma parte e com a hostilidade dos pagãos e, às vezes, perseguição aberta de outra, constituía uma ameaça constante à fé e à cultura do povo judaico que habitava no Egito. Para não serem marginalizados da sociedade, muitos se deixavam os costumes e até mesmo a fé, perdendo a própria identidade para se conformar a uma sociedade idólatra e injusta. Olha só, que tristeza. Para se adaptar àquele meio pagão, deixavam as origens, as raízes de lado, porque o mundano, o profano estava demais. O autor, profundamente alimentado pelas escrituras e pela consciência histórica de seu povo, enfrenta a situação, escrevendo um livro que procura de todos os modos reforçar a fé e ativar a esperança, relembrando o patrimônio histórico-religioso dos antepassados. Ele ensina a verdadeira sabedoria
que conduz a uma vida justa e à felicidade. Não se trata da cultura que se conquista pelo pensamento, mas da sabedoria que vem de Deus, opondo-se à idolatria e à vida injusta que nasce dela. Esta, vocês viram, opondo-se à idolatria e à vida injusta que nasce dela. Essa sabedoria divina guiou magistralmente a história do povo de Deus, revelando que a verdadeira felicidade pertence aos amigos de Deus. Em outras palavras, o autor quer mostrar que a sabedoria, ou o senso de realização da vida, não é apenas um fruto do esforço do homem, mas é, em primeiro lugar, um dom que Deus concede gratuitamente aos seus aliados. Conta comigo, meu pai amado, como sua aliada, minha mãe, doce mãe, aliada. O livro todo poderia ser resumido em 1.15, a justiça é imortal. De fato, o autor identifica a sabedoria com a justiça e depois de mostrar que ela é o guia da vida, 1.16, 5.23. E apresentar a sua natureza, 6.1, 9, 18. Faz uma longa meditação sobre o Êxodo, 10.1, 19, 21. No Êxodo, Israel descobriu a justiça de Deus, a qual comunica ao povo a verdadeira sabedoria. Doravante, toda sabedoria implica exercício da justiça, e este, se for verdadeiro, produz a libertação. Que assim seja. Eu vou ter que parar aqui, porque fica muito pesada os vídeos. Leva horas para passar. Nessa passagem para o YouTube. Então, eu sou obrigada a falar um curto tempo para dar início no outro vídeo. Então, ainda sobre sabedoria, sobre a justiça é imortal, nós vamos conversar agora no próximo vídeo. E estamos aqui, eu sempre penso em mim, penso em você aí do outro lado, para nós formarmos um vínculo de união, de amor, à verdade, porque o meu intuito é caminhar buscando a verdade. Onde está a verdade? Por que nós estamos vivendo este horror que nós estamos vivendo? Por que Jesus, que é paz, não está sendo buscado, estão escondendo a mãe amada, o amor dela, a verdade que se ela faz um centenário este ano, e muita gente a ama, nós queremos saber por que ela aparece, né? Por que a gente pede misericórdia? Então a gente vai aprendendo aos poucos, aqui com as mensagens dela, o que está acontecendo por detrás dos bastidores, que a mídia nunca vai mostrar para você. Se mostrar, não sei quando, mas nós estamos na luta. Os católicos, que não sou eu só, você pode acessar vários sites católicos que tem, dos fiéis católicos que estão vendo a olhos nus o que está acontecendo dentro da Igreja Católica, a verdade que a gente se depara, você vai entender melhor a situação. Amém.